Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Obrigado pela presença. Vamos começar mais uma live falando sobre assuntos relacionados ao terceiro setor. E como foi pedido, né? Algumas pessoas estão sem entender o que é o terceiro setor e hoje a gente vai falar quem é esse tão falado terceiro setor. Gostaria que vocês perguntassem, comentassem, criticassem, falem aqui no chat comigo que eu vou saber como vocês estão se sentindo, se eu estou conseguindo passar aqui o conteúdo, se vocês estão compreendendo o que eu estou falando, para que a gente possa interagir e desenvolver um trabalho melhor a cada dia. Vamos lá. Quem é o terceiro setor? A gente tem que sempre falar quem é ele, né? Porque a gente está muito nessa terceiro setor, OSC, ONG, e nunca sabe o que é o quê. Então vamos lá. O terceiro setor é um espaço ocupado por organizações da sociedade civil que buscam o bem-estar social de forma voluntária, espontânea e sem a finalidade de lucro ou qualquer outro benefício financeiro. Quando a gente fala isso, é que eu estou dizendo que o espaço do terceiro setor, ele é feito por nós da sociedade civil, cidadãos comuns. E aí a gente fala aqui de um trabalho voluntário. Então, assim, a maioria das organizações são feitas por pessoas voluntárias. Sim, há pessoas que trabalham nela, ok. É toda direcionada para o bem-estar da sociedade, para o bem-estar do indivíduo. Nada é criado no sentido, eu vou criar hoje um projeto social porque eu quero realizar um sonho. Eu quero ter dinheiro. Gente, esquece que isso não vai acontecer. Você tem que estar direcionado para uma questão social. Vulnerabilidade social, violência contra a mulher, o descaso com os animais que estão na rua, a moradia de pessoas de comunidade, o meio ambiente que está totalmente decadente, entre outras coisas. Então tem que estar direcionado com o que a gente sente, o que a gente está falando da sociedade, o que a gente quer fazer a diferença e aquela coisa, é o bem comum, é o bem-estar social. Sem finalidade de lucro ou qualquer benefício financeiro. O que a gente coloca nesse ponto eu não vou abrir um projeto e vou receber um salário de 10 mil reais. Isso não vai acontecer para você. O que acontece? A gente tem leis e a gente tem certificações e assim por diante, onde diz muitas coisas relacionadas a você ganhar um salário. Então, assim, se você conhece um pouco da lei, ele vai dizer para você que dependendo da situação, você não vai ganhar um salário de 10 mil. E aquela coisa, tem que estar direcionado com o projeto, tem a ver com as atividades do projeto. E a mesma coisa eu vou falar para você sem um benefício financeiro. Eu vou fazer um projeto hoje, ok? Sempre comento para vocês, o Instituto Débora Quero Ser Feliz é meu exemplo. E eu abri o projeto Débora Quero Ser Feliz. Dentro do meu projeto tem 50 voluntários, ok? E eu tenho um quadro de funcionários, são pessoas que trabalham dentro da instituição, que são um total de 10 pessoas. E aí eu tenho merendeira, eu tenho recepcionista, eu tenho rapaz do financeiro, eu tenho outro do marketing, e assim vai, são várias pessoas. E esses 10 funcionários que são CLT, eles têm um salário que é fixado, tá? O valor desse salário está conforme a lei. Então eu vou falar assim, é meu primo, gosto muito do meu primo, e eu vou botar o salário do meu primo de recepcionista 15 mil reais. Impossível, gente. Aí o que a pessoa fala assim, mas aí projeto social sempre quer lucro, quer ganhar dinheiro. Impossível, não tem como você fazer isso num projeto social. Porque tudo que está direcionado para o projeto tem que estar envolvendo as atividades do projeto e o corpo de funcionário tem que ganhar um valor compatível com a realidade dele. Então, assim, se é um recepcionista, o recepcionista vai ganhar a base de um recepcionista. Se for um financeiro, vai estar ganhando a base de uma pessoa que trabalha no financeiro. Não vai ganhar nada mais, nada menos. Ou às vezes ganha até um pouquinho menos, porque o salário, instituições às vezes não podem pagar normalmente o piso, então assim, e aí por diante. Mas a gente tem que pensar no sentido de, a pessoa vai estar ali trabalhando, ganhando seu salário, ele tem que estar prestando um trabalho que esteja direcionado para as atividades fins do projeto. Isso eu quero dizer que, se eu estou trabalhando com uma recepcionista, mas a recepcionista não tem nada a ver com o projeto que trabalha com crianças e adolescentes. Tem sim, porque ela é a
a pessoa de frente, as pessoas que vão conversar, a pessoa que vai recepcionar, as minhas doações que vão chegar, tem que ser através dessa pessoa. Pode ser por um voluntário? Pode ser por um voluntário, pode ser até por 20 voluntários da tua instituição, se você estiver bem organizado em relação a esse setor e a esses voluntários, ok? Então, o sentido de organização do terceiro setor é isso, é bem-estar social, são pessoas que se juntam para falar, eu quero mudar a sociedade, eu quero ter um futuro melhor. Trabalho de voluntários, a criada, como eu falei, é espontânea, eu criei porque eu quis, eu criei porque eu vi a necessidade, então eu fundei uma associação, eu fiz um projeto social, tá? Não é assim, eu quero porque acho que tem que ser legal. Claro que não, e a gente também tem que entender até a vida mesmo do projeto. Se eu quero realizar um sonho, e o meu sonho não tem nada a ver com a realidade daquele espaço, daquela região, o meu projeto não vai dar certo e vai acabar e pronto, acabou. Então a gente tem que pensar sempre no que eu quero fazer, como eu quero fazer e se vai ser bem-vindo para as pessoas o qual eu quero oferecer esse serviço. Aí a gente vai começar a contar um pouco quando começou isso, o porquê que eu vou falar da história do terceiro setor. A gente tem que entender, na verdade, que quando eu falo de terceiro setor, a gente vai falar aos poucos quem é esse terceiro setor, mas é só para a gente entender por que surgiu essas organizações. E a primeira instituição, eu estou falando aqui Brasil, tá, gente? Eu vou falar de Brasil, foi a fundação da Casa da Misericórdia, em 1543, e a gente sabe que está envolvendo a igreja. O trabalho normalmente era um trabalho de caridade, são pessoas que eram doentes ou pessoas que moravam na rua, pessoas que estavam passando fome, pessoas deficientes. A igreja acolhia essas pessoas, ela dava remédio, dava alimento, dava abrigo, ela estava no sentido de caridade junto a essas pessoas que estavam necessitando de algo momentâneo ou algo para o resto das suas vidas, né? Então a gente sabe que a igreja sempre foi o pilar, na verdade, em relação ao sentido do terceiro setor. Porque assim, mas a igreja é uma congregação, a igreja é uma entidade, a gente sabe disso, mas a gente também sabe que a igreja não é uma coisa particular, a igreja é uma coisa feita por outras pessoas, a igreja também só vive porque outras pessoas ajudam, então é como se fosse esse contexto. Então assim, a igreja é a primeira instituição, a primeira entidade que iniciou esse trabalho da caridade, esse trabalho de ajudar o próximo. E a gente sabe que desde que o mundo é mundo, a gente conhece a história, a igreja sempre esteve presente ali, fazendo com que ajudasse os menos afortunados. Então a gente colocou aqui para o Brasil a Fundação Casa da Misericórdia, que foi a primeira instituição, tá, que veio com esse papel de terceiro setor. A gente vai dar um pulo, né, amor, enorme, que é em relação a 1935. Por que eu dei esse pulo? Porque a gente sabe que a igreja sempre esteve envolvida, a gente sempre está trabalhando com a igreja vai sempre estar ali na frente. Mas em 1935 a gente começou a trazer outras instituições ali, outras pessoas mostrando que fazia diferença, que não estava somente a igreja, eram outras pessoas, realmente cidadãos que estavam vendo que a igreja estava fazendo um trabalho bem feito, estava legal, mas elas também queriam fazer a diferença. Então outras instituições começaram a crescer dentro desse contexto e Getúlio Vargas, ele viu que, tá fazendo diferença, eu tô vendo que essas instituições tá ajudando realmente o Estado, o governo, eu quero realmente fazer com que apoiar essas organizações. Então, Getúlio Vargas, com o apoio das organizações sem fins lucrativos para a implementação de políticas públicas e deu a lei de declaração de utilidade pública para essas entidades. Então, assim, ele viu que tava ali, organizações, dando o ensinamento da leitura, da escrita, entidades vamos dizer assim, casa de repouso, que a gente antigamente eram os asilos, reformatórios, que era casa para menores, assim, vamos dizer assim, com essas palavras. Então, assim, Getúlio Vargas viu aquilo, viu que aquelas instituições estavam fazendo a diferença na sociedade, ele falou, cara, eu tenho que dar um aval e mostrar que eles também estão fazendo diferença para a nossa sociedade. Eu vou dar um título de utilidade pública para essas instituições. Então, aquele momento marca o primeiro passo que o Estado está dando valor a essas instituições. Por que eu estou contando a história para vocês das instituições do terceiro setor? Porque a gente tem que entender que não é simplesmente uma instituição
uma entidade que fala, tá aí, ninguém quer saber, não tá fazendo tanta diferença, tudo tem que acabar mesmo, mas a gente tem que entender que tá vindo lá da história, a gente tá contando uma história que isso aqui é 1935, o Estado viu valor nessa entidade, tanto que ele deu um título, que foi o título de utilidade pública. Olha só, você faz diferença, eu te respeito, toma aqui um certificado, toma aqui um título, sabe? E isso foi o primeiro marco, o primeiro passo de mostrar que essa entidade está sendo, como se diz, está sendo caracterizada como uma coisa oficial. E aí, em 1938, foi criado o Conselho Nacional do Serviço Social. E o que é esse conselho? Ele estabeleceu que a instituição nele inscrita pudesse receber subsídios do governo. E assim, era a fiscalização, vamos botar assim, foi um conselho nacional que todas as instituições que eram colocadas como organizações do terceiro setor, mas vamos botar assim, não terceiro setor, né, mas organizações de caridade, assistencialistas, que faziam um trabalho que não era direcionado, realmente o governo que estava dando, era uma entidade privada, que não era lucrativa, ela estava fazendo diferença, então eles lançaram um Conselho Nacional de Serviço Social, que era como se fosse uma fiscalização nesse período. E aí esse conselho, ele estava ali olhando, sempre vendo se estava fazendo o trabalho correto, se estava cumprindo com as suas necessidades, os seus objetivos, e aí a gente identifica quem eram essas instituições que estavam dentro desse conselho. E aí a gente bota aqui o Centro de Assistência Social ao Menor, educandário, que eram as escolas, profissionalizante, as creches, os internatos, entre outros. Então, todas as instituições que não necessariamente eram as públicas e nem as privadas, as particulares, no sentido de ganhar, elas estavam nesse conselho e elas eram classificadas assim, olha, Centro de Assistência ao Menor, trabalhava com menores, ou era abrigos, ou instituições que as crianças meio que brigavam e aí ia ficar lá internado, esse tipo de coisa, então estava ali. Educandário, profissionalizante, realmente, a gente está falando era industrial, esse tipo de coisa, você tinha que ter uma mão de obra profissionalizada, e aí eles colocaram os educandários profissionalizantes, então, escolas profissionalizantes para essas pessoas, então, eles estavam dentro desse Conselho Nacional. E aí, a gente vai passando mais alguns anos, a gente entra no regime militar, onde se caracteriza por uma intenção de mobilização da sociedade, e neste período que surgem as organizações sem fins lucrativos ligadas à mobilização social e na contestação política. O que a gente estava no contexto do assistencialista, no contexto do social, no contexto do desenvolvimento humano, tá? Então, assim, precisa de comida, precisa de escola, precisa de educação, precisa de um abrigo, e isso era a parte das organizações. Só que no momento da ditadura militar, as pessoas estavam lutando pelos seus direitos, eles queriam justiça, eles queriam que a sociedade mostrasse os direitos e deveres de todos os cidadãos. Eles não queriam mais aquelas brigas de, você não tem direito a escrita, você não tem direito a falar, tanto que a gente sabe que na ditadura militar algumas músicas eram proibidas, algumas reuniões de sindicatos, então a gente sabe o sentido da ditadura militar, era uma coisa bem regrada, e nesse momento surgiu as organizações sem fins lucrativos direcionadas para a mobilização social, então estava lutando pelos seus direitos, então tinha o sentido da parte partidária, elas queriam lutar pelos direitos e falar da política também, a gente não tem que abaixar a cabeça para vocês, a gente somos cidadãos, trabalhamos, então veio a parte realmente politizada dessas organizações. Não é que eles excluíram a parte vou dar alimento, vou dar roupa, vou dar abrigo, vou dar remédio, não que tenha excluído isso ainda acontecia, só que as pessoas começaram a levantar a bandeira da justiça mesmo, do seu direito como cidadão, porque as pessoas estavam ali reclamando, brigando agora pelo seu direito de não abaixar a cabeça para um governo ditador. Então a gente dá um pouco de um salto, né, e começa a falar desse terceiro setor mais direcionado à política, deixando de lado a parte assistencialista e direcionando realmente a política, a briga dos direitos do cidadão mais presente.
E aí a gente dá mais um pulo, né? A gente sai de 64, já estamos no final da ditadura militar, que é 1980, 85. A gente bota a década de 80, que é a partir da década de 80, com a diminuição da intervenção do Estado nas questões sociais e com a democratização do país, as ONGs, né? Mostram seus diversos meios de atuação ganhando importância mundial. Por que eu sempre boto alguns termos para vocês aqui? E aí, o que a gente está falando aqui em 1980? Em 1980, a gente está finalizando a ditadura militar, a gente está deixando de um governo opressor, ok? E a gente está começando a falar da democratização. A gente está criando uma sociedade democrática e a gente, como eu falo, em 1980, a gente, logo nessa década, a gente cria, na verdade, a Constituição Federal, que é 1988. Então, nesse momento, a gente já estava na ditadura militar falando da parte social, dos seus direitos e deveres. E a gente permaneceu lutando pelo direito, falando sobre política, e essas organizações e a sociedade em si acabou se mostrando presente e não deixando o governo se mostrar como o opressor, se mostrar como ditadura, se mostrar como o manda-chuva. Então, assim, foi a primeira lei que foi realmente tida como a participação popular. O povo votou, o povo levantou bandeira, o povo falou que tinha que ser assim, que tinha que ser assado, que não tinha que ser assim. Então, foi realmente uma lei feita pelo povo, que foi a Constituição Federal de 88. E foi um marco realmente. Não vou falar que foi um marco das organizações da sociedade civil, não é isso, mas foi um marco da sociedade civil, não das organizações, mas da sociedade. Mas a gente entende que está sempre trazendo esse contexto histórico, que se não vou falar que foi as organizações, não estou dizendo isso, mas a sociedade, essas brigas políticas que essas organizações começaram a colocar, trouxe com que a gente fizesse uma Constituição do povo. E dentro dessa Constituição a gente fala realmente de tudo. A gente fala do direito do cidadão, a gente fala das organizações e até mesmo dentro da própria Constituição, no artigo 5º, inciso 17, se eu não me engano, ele fala das associações livres, que ele está dizendo que pode haver instituições, pode haver as entidades, as associações que falem, que lutem pelo direito das pessoas, realmente, elas só não podem ser ilegítimas. Então vocês podem dar uma olhadinha em relação a isso. E isso acaba sendo muito interessante, porque a gente começa a entender que, o povo está lutando. Se não fosse essa questão de realmente organizações começarem a colocar na cabeça do povo que tem direito, e como eu disse, não surge do nada. A entidade surge através de outras pessoas com o mesmo pensamento, querendo transformar pessoas. E aí, a gente dá mais um salto, né? A gente estava em 80, a gente dá um pouco de um salto, porque a gente começa a ter leis nesse período de 88, a gente começa a ter várias leis no decorrer dos anos relacionadas ao terceiro setor. O terceiro setor realmente ele passa a ter essa nomenclatura na década de 90, que acabou sendo, a gente não tinha um nome, a gente não tinha uma categoria, e a gente começou a ter essa categoria de primeiro setor ser o governo, o segundo setor ser as empresas privadas que querem lucro, e o terceiro setor ser um setor realmente social, que quer mudar a sociedade, que não tem fins lucrativos, que trabalha com trabalho voluntário. E aí passou a ter esse nome, deu essa nomenclatura ao terceiro setor, que a gente começou a ter esse desenvolvimento de primeiro, segundo e terceiro. E a gente dá um pulo para a gente marcar realmente o ponto crucial das organizações, que foi o marco regulatório das organizações da sociedade civil, a Lei Ordinária 13.019 de 2014, conhecida como o marco regulatório do terceiro setor. Por que eu dei esse salto para vocês? Porque não adianta eu falar para vocês a história e ficar só no passado. E eu fechei essa história mesmo com o marco regulatório, que é a lei do terceiro setor, é a lei que está falando da gente, organização da sociedade civil. E aí eu trouxe para vocês também, só para vocês não esquecerem, sempre fixar isso, ONG e OSC. ONG, organização não governamental. Gente, esquece esse termo. A gente não é não governamental, a gente é organização da sociedade civil. O marco regulatório meio que excluiu essa sigla. E a gente também tem que pensar que
Cara, por que eu quero ser considerado uma organização não governamental? A gente tem que se empoderar, a gente tem que saber se pôr. E foi isso que o marco regulatório fez. Olha só, você não é aquela instituiçãozinha que faz trabalho, que faz um trabalho que é do governo, que deveria ser do governo, na verdade, só que como o governo não está conseguindo manter essa demanda, vocês foram criados, mas você não é do governo não, tá? E assim, ele meio que te exclui. E aí as pessoas falam assim, mas eu sou uma ONG. Não, gente, vamos se empoderar dessa nomenclatura de organização da sociedade civil. Porque vamos pensar, vamos botar um exemplo para vocês aqui. Você quer ser aquela pessoa que quer ser considerada assim. O seu projeto social, o projeto Débora Quero Ser Feliz, como eu sempre falo, meu exemplo, o projeto Débora Quer Ser Feliz é uma ONG. Ela não é do governo não, né? Aí tu fala, não, é a ONG Débora Quero Ser Feliz. Agora, vamos botar o certo, chegar e badar assim, não. Eu sou uma associação, uma organização da sociedade civil. O projeto Débora Quero Ser Feliz. E isso você está se empoderando. Você não está botando, não sou de um lugar, mas eu estou falando, eu sou deste lugar. Então, assim, eu sou uma organização da sociedade civil. Porque quando você fala, eu sou uma ONG, uma organização não governamental, eu estou falando, eu não sou aquele cara. Entendeu? Eu não faço parte daquele lugar. Mas se eu falar assim, eu sou uma organização da sociedade civil, eu falo, eu estou aqui. Entendeu? Eu sou deste grupo aqui. Então a gente tem que sempre se empoderar desse nome hoje. E eu fechei realmente em relação a essa história. Por que eu fechei com o marco regulatório? Porque o marco regulatório, como ele diz, ele foi um marco, ele é uma lei que ele englobou todo o terceiro setor. E ele diz assim, olha só, o terceiro setor agora é isso. Não é mais aquele povalhau todo não, né? Aquilo ali não, o terceiro setor é isso. Agora, quem vai fazer parceria com o Estado é esse. Agora, todos os editais têm que estar direcionados a esse, porque a lei principal é essa. Não tem mais a lei 1, 2, 3, 4 por tal lugar, para ele ali, para aquele lá. Não. Agora é isso. Ponto. Fechou. Foi o marco regulatório. Ele botou uma pedrinha e falou, agora é essa daqui. Vocês têm que respeitar isso aqui. Vocês não têm que ser nem seu clano, nem beltrano, nem... Não. Vocês têm que estar nessa categoria, vocês têm que estar enquadrado com esta lei. Não tem mais a lei X, Y, Z, não. É essa. Vamos se enquadrar, é essa. Não precisa de mais nenhuma, é só essa. E aí a gente fecha, a gente tem que sempre lembrar que a gente tem que se enquadrar a esta lei. Tudo que você pensar hoje relacionado ao terceiro setor, é essa lei que vai estar respondendo. Ok? Mas aí a gente tem a Constituição Federal, a gente tem o Código Civil, ok, gente. Isso tudo a gente tem, óbvio, assim... Mas a lei principal é essa. Falou de terceiro setor, a lei principal é essa. E a gente tem que se enquadrar, a gente tem que trazer essa lei para o nosso projeto. E a gente tem que botar também essa lei bonitinha, impressa ou em PDF lá no nosso computador. Tem que ser o nosso livro de cabeceira, para a gente não esquecer quem somos nós. O que a gente faz, por que a gente faz, agora como tem que ser feito, eu tenho que reclamar se não está sendo feito, não está do jeito certo, porque tem essa lei. Então vamos nos empoderar, vamos criar conhecimento, vamos ficar firmes com essa lei, porque agora vai ser o nosso livro de bolso, a Lei 13.019 de 2014. E aí, a gente tem que entender também o que hoje nós temos 7.801.923 organizações da sociedade civil. Então, assim, eu trouxe para vocês quem somos nós, a nossa história, tá? E a gente, tô fechando o sentido da história aqui para vocês, dizendo, hoje no Brasil, nós temos aproximadamente quase 800 mil organizações. E eu não tô falando para vocês do nada não, tá, gente? Eu botei aqui o site, é o site do IPEA, é um site do governo, é ele que organiza, ele é como se fosse uma fiscalização, todas as organizações se inscrevem com CNPJ, tudo direitinho tá ali. Se você tiver na dúvida, eu quero ser voluntário de uma organização, eu não sei onde pesquisar, eu quero saber quantas tem no Rio de Janeiro, quero saber quantas tem em São Paulo, Espírito Santo, Amazonas. Você vai lá e nesse site aqui pesquisa. E olha aqui que ele até informou aqui para vocês, olha, aqui no Sul tem essa quantidade de instituições, aqui no Sudeste tem essa quantidade de instituições, aqui no Nordeste tem essa quantidade de instituições, aqui no
no norte tem essa quantidade de instituição, aqui no centro-oeste tem essa quantidade de instituições. Então ele fala para você quantas instituições existem e você botando em cada região, em cada estado, ele vai dizer para você, olha só, tem tantas, e você vai chegando, aproximando, que ele vai mostrar praticamente o teu bairro, as instituições que tem dentro do seu bairro. E isso é bem legal, é um site muito interessante, ele dá ali umas estatísticas, ele dá pesquisas que eles fazem, e é um site muito bom para a gente tirar informações, até mesmo para a gente fazer o nosso projeto. E aí a gente tem que entender assim, a gente falou sobre a história do terceiro setor, agora a gente vai entender realmente quem é o terceiro setor, quem está dentro desse terceiro setor. O terceiro setor, ele tem as não formais, tá? E tem as formais. Quem são as não formais? Os movimentos sociais. O que são os movimentos sociais? Os movimentos sociais são direcionados mais a uma causa, um sentido mais politizado. Vou dar um exemplo para vocês. Instituições direcionadas só para o povo negro, só para a LGBT, só para em relação ao direito da mulher, tipo feminismo. Então, assim, são instituições que estão ligadas, levadas mais politizadas, elas estão mais direcionadas para uma vertente política. E a segunda são as associações livres ou coletivo. São as instituições, são os projetos sociais que não estão legalizados. Então, são instituições que não têm o seu CNPJ, ok? Então, assim, essas duas aqui não formais, movimento social e associação livre ou coletivo, são instituições que não têm CNPJ. Então, elas não estão constituídas legalmente. E do lado formal, que são as formais, que é a associação e fundação. Então, assim, tipo de organizações, que eu dei para vocês os exemplos, a fundação e a associação. Então, assim, as associações são caracterizadas pela união de pessoas com um objetivo comum, sem fins lucrativos. Pode haver ou não capital na sua constituição. As rendas provenientes da atividade desenvolvida são destinadas a finalidade escrita em seu estatuto, e elas são em diversas áreas, como assistência, cultura, saúde, educação, meio ambiente, direitos humanos, entre outras. E o que a gente fala sobre associação? 90%, vamos colocar assim, dos projetos sociais hoje são associações, tá? Só pra gente saber, porque assim, é um coletivo, são pessoas que iniciaram com um coletivo, com uma característica direcionada para o desenvolvimento da sociedade, realmente. Um trabalho, mas eu trabalho com o povo negro. Tá, tudo bem, mas você pode trabalhar com o povo negro, direcionado a isso, mas você está trabalhando com a saúde, está trabalhando com o meio ambiente, está trabalhando com a vulnerabilidade dessas pessoas, mas ela é mais direcionada com a vulnerabilidade, mais direcionada com o desenvolvimento desses indivíduos, ok? E aí a gente muda para o lado da fundação. Até esqueci de falar isso para vocês. A associação, como eu disse, a gente tem leis. A gente colocou em relação ao terceiro setor, o marco regulatório, mas falando sobre a constituição dessa entidade, a gente tem o Código Civil, artigo 53 a 60. Então assim, eu quero que hoje meu projeto social, ele não está legalizado, eu sou um coletivo, eu quero legalizar meu projeto, Código Civil de 53 a 60, associação, ok? E a gente vai para o fundação, que também está no Código Civil, como você monta a sua fundação. Eu não estou dizendo juridicamente falando, vai estar lá um estatuto, vai estar lá uma... Não é isso, tá, gente? Mas ele vai te direcionar o que é uma associação, o que é uma fundação, e colocar alguns tópicos para você se enquadrar como associação e fundação, ok? E aí a fundação, patrimônio doado por pessoas físicas, empresas ou famílias para servir a uma causa específica de interesse público ou beneficente da sociedade. Aí eu botei aqui para vocês, então assim, ele tem que ter um patrimônio doado, ok? Tem que estar direcionado com o interesse público, e nesse ponto da fundação, você tem o Estado, tá? O Estado não, mas tem que passar legalmente por uma outra entidade, essa legalização da criação da fundação. Não é simplesmente eu vou lá no cartório e eu vou no registro de pessoas jurídicas e faço uma associação. A fundação já tem um trabalho maior para essa constituição. E aí a gente dá exemplos de quem são essas fundações e qual é a direção do seu trabalho. Então elas podem estar direcionadas para a área social, cultura, pesquisa e ciência, pesquisa científica, saúde, educação, desenvolvimento tecnológico, alternativas, modernização do sistema de gestão, promoção da ética, cidadania, da democracia, dos direitos humanos, atividade religiosa, entre outros.
tá? Então a gente já tem uma diferença aqui em associação e aqui em fundação, e como eu disse, a maioria dos projetos são direcionados, são formalizados como uma associação. E aí a gente continua falando dos tipos de organizações, e aí eu diferenciei para vocês, eu logo falei, oficialmente falando, a gente tem que ser, juridicamente falando, associação e fundação. Eu trouxe para vocês aqui, porque quando a gente vai procurar na internet, no Google, nosso querido Google, eu com certeza vocês vão dar uma olhadinha o que é terceiro setor, ele vai falar para vocês, ele vai dar uma opção de coisa, olha, terceiro setor é esse aqui, e aí eu falo para vocês que o terceiro setor, gente, é associação e fundação. Ponto. É o que a gente, projeto social, pode ser. Ah, mas a entidade beneficente de assistência social é uma certificação. E essa certificação é a certificação do SEBAS. SEBAS, lei número 12.101 de 2009, é uma certificação. A OCIP, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, é uma qualificação, é um documento, ele está te dando como se fosse um certificado também, mas é uma qualificação que está na lei número 9.790 de 99, e a OS, Organização Social, também é uma qualificação, está na lei federal número 9.637 de 98. Eu te dei três entidades, três organizações, mas juridicamente falando, a OCIP e a OSC, elas são associação. E a entidade beneficente de assistência social, ela é um órgão do governo, ok? Aí a gente vai para as nomenclaturas, porque as pessoas sempre perguntam, mas o instituto e a entidade? E aí são as nomenclaturas que as pessoas colocam pra gente. Eu posso botar, como eu sempre boto o exemplo, o Instituto Débora Quero Ser Feliz. O Instituto Débora Quero Ser Feliz, o nome instituto é o nome fantasia do meu projeto. Porque oficialmente falando, no meu CNPJ, ele vai ser uma associação. Então, assim, ele vai ser a Associação Débora Quero Ser Feliz, não importa, mas a razão social dele, a categoria que ele está sendo classificado, ele é uma associação. Então, assim, o projeto Instituto Débora Quero Ser Feliz é uma associação, entendeu? É só uma nomenclatura que eu dou, uma instituição. É a mesma coisa a entidade. A entidade beneficente Souza Marques. Não sei se existe não, tá, gente? Eu tô dando exemplo. Ele é uma entidade, não que ele é uma entidade que seja diferenciado. Não, no seu estatuto, no seu CNPJ, ele está legalmente constituído como uma associação. Ou se ele for de uma outra instituição, ele pode ser uma fundação. Se ele for de um colégio, de uma empresa, fizeram a entidade Souza Marques, pode ser uma fundação no seu CNPJ. Aí, como eu disse, a OSC, Organização da Sociedade Civil, é a mesma coisa da gente se empoderar desse nome, porque a gente continua sendo no nosso CNPJ, no nosso estatuto, uma associação, e o ONG, que a gente tira essa organização não governamental, esquece isso da vida de vocês, vamos colocar como OSC, tá? Mas é a mesma coisa, ONG, entidade, OSC, fundação, Bradesco. A Fundação Bradesco realmente é uma fundação, que é feita com um patrimônio do banco, né? O Banco do Bradesco. Então, ele é uma fundação, foi criada, direcionada, tudo para essa fundação, mas ele botou fundação porque é constituída como uma fundação e no seu CNPJ também é fundação. E associação Amigos do Parque Lage, vamos dizer assim, é uma associação, eles quiseram botar essa associação, essa nomenclatura, porque está no CNPJ deles, tá no estatuto, mas eles podiam botar outro nome, mas eles acharam legal e colocaram também. Então a gente tem que lembrar que não tem esse negócio de instituto, entidade, OSC, ONG. Legalmente falando, você é uma associação ou você é uma fundação. Como você vai botar seu nome fantasia, isso é com você. E aí a gente continua falando sobre as entidades que estão dentro das do terceiro setor. E a gente tem o Instituto Empresarial, o Negócio Social, a Cooperativa Social, que é a lei número 9.867 de 99, e a igreja. Eu tô falando para vocês delas também, mas como eu falei, aqui o nosso foco é a associação, mas é só para vocês saberem que existe
No decorrer do ano, eu posso até fazer uma live direcionada o que é Instituto Empresarial, o que é negócio social, o que é cooperativa social, mas eu sempre vou fixar para vocês que a gente está falando de associação, a gente está falando de projeto social, legalizando como associação, ok? Mas a gente pode falar também como é a associação com entidades religiosas, a gente vai falando no decorrer do ano sobre elas também. Vamos falar sobre certificações, a gente também vai falar sobre SEBAs, mas é só para vocês terem uma noção do que é o terceiro setor. E aí, quais são os critérios para você ser uma organização da sociedade civil? Ser entidade privada. Então, assim, primeiro critério, eu tenho o meu CNPJ, que foi feito com outras pessoas, tenho lá o meu nome como presidente, a outra como vice-presidente. Então, assim, ela é uma entidade privada, ela não é do governo, ok? Ela é privada. Não ter fins lucrativos. Então, assim, eu não quero lucrar, eu não quero ganhar dinheiro com isso, eu não quero comprar uma casa de praia. Não rola. Eu não vou vender produtos lá e falar, vou ficar milionária. Não é isso. Eu vou ganhar doação das pessoas e vou pagar salário para todo mundo e para mim também, que sou presidente. Não rola isso, tá, gente? Tudo que você receber tem que ser direcionado para as atividades fim do projeto. Mesmo que seja uma assistente social que vai receber o salário, ok? Está legalmente constituída. O que é esse legalmente constituída? CNPJ. Ok? Eu tenho que ter o meu estatuto, eu tenho que ter a ata de fundação e eu tenho que ter o meu CNPJ. Se você não tiver esses três pontos, esquece que você não está constituída legalmente. Ser capaz de administrar as suas próprias atividades. O que é esse ser capaz de administrar? Eu estou dizendo que a própria instituição tem a sua gestão. Ela consegue, entre aspas, né? Mas a gente tem que pensar no sentido de que eu tenho minha própria gestão no sentido regras, procedimentos, regulamento interno. É isso que diz a sua administração. Eu sou capaz de desenvolver as atividades com a minha organização, com as regras da minha instituição, as regras que foram criadas ali por nós, ok? E ter participação voluntária. O que é essa participação voluntária? 90%, 99% dos projetos sociais vivem e fazem todas as suas atividades, ou a maioria das suas atividades, por pessoas que são voluntárias. Então, assim, conheço projetos que só tem uma pessoa que recebe. São 90 pessoas que são voluntárias. Então, assim, o projeto só tem uma pessoa que é a parte administrativa, ok? Que organiza todos esses 90 voluntários. Então, assim, isso aí. Assim vamos. Então, assim, são os 5 critérios. Ser uma entidade privada, não ter fim lucrativo, estar legalmente constituída, ser capaz de administrar suas próprias atividades e ter a participação de voluntários. E aí, a gente tem que entender também que, como é o nosso trabalho? Hoje a gente fala que o trabalho do terceiro setor é um trabalho social. Então, assim, social. Então, eu trouxe para vocês 2 pontos fundamentais, porque a gente contou a história do terceiro setor e a gente entendeu um pouco sobre ela. Mas vamos lá. Assistencialismo. A gente fala que é uma prática individual em forma de ajuda, não uma transformação permanente, ou seja, há mudanças da realidade social dos indivíduos, não há, pois sua principal característica é a doação, um ato de caridade. Então, como a gente falou, quando surgiu realmente, e que esses anos todos na história, o terceiro setor, o trabalho de ajudar o próximo, sempre foi uma coisa de caridade. Eu vou dar um pão, eu vou dar um chinelo, eu vou dar um casaco, eu vou dar um prato de comida, eu vou construir uma instituição que ele vai dormir lá e depois ele vai voltar para a rua. O trabalho, a maioria desse trabalho era assistencialista e ainda existe esse trabalho assistencialista, mas o trabalho realmente do terceiro setor, o trabalho da sociedade civil hoje é o desenvolvimento, realmente essa coisa de assistência social, é buscar a recuperação, a autoestima dos vulneráveis, dando-lhe condições por meio de práticas universalizadas que assegure os seus direitos com toda a qualidade, de toda a qualidade de qualquer cidadão. Então, assim, o que a gente quer dizer com isso? O trabalho de assistência social.
Eu vou sempre falar, eu vou sempre pontuar isso para vocês. Gente, se a gente está falando de um trabalho de assistência social, a gente tem que ter um profissional de assistência social dentro do projeto. Não adianta eu falar que eu faço um trabalho social e eu não tenho um profissional desse. Ah, eu trabalho com assistência social, mas não tenho isso não. Mas aí eu sei, e assim vai continuando o trabalho, e a gente acaba desenvolvendo um trabalho de assistência e não um trabalho de assistência social. Então, eu vou dar um exemplo para vocês só para ficar mais claro sobre assistencialismo e assistência social. Um trabalho de uma instituição que trabalha com mulheres em vulnerabilidade que sofrem violência doméstica, ok? Primeiro trabalho, assistencialismo, tá? Uma instituição assistencialista. Ela vai falar, vem cá, mulher que sofreu essa agressão, fica aqui conosco, eu vou te dar um ombro amigo, você pode ficar neste local, nós vamos te dar comida, bebida, moradia, junto com o seu filho. E a gente vai ficar aqui com você até você se sentir melhor. Pode ou não voltar para casa, a gente vai ver como vai ficar a situação, mas a gente vai procurar a sua família para você voltar para casa da sua família ou para a pessoa mais próxima, ok? Trabalho assistencialista. Aí a gente vai jogar para o trabalho de uma instituição de assistência social. Esta mulher chega que sofreu agressão física, violência doméstica, a instituição vai recebê-la, tá? Esse recebê-la é realmente, vamos te abraçar, vamos te acolher, um abraço, psicóloga, vamos direcioná-la para psicóloga. A psicóloga vai falar, vai desenvolver essa mulher, vai saber por que rolou agressão, por quanto tempo ela sofreu agressão, vai saber todo o seu histórico. Uma mulher que sofreu violência. Ela vai passar para a segunda etapa, ou vai de projeto a projeto, vai passar para a segunda, na verdade, primeira etapa, na verdade, é assistente social, que vai saber sobre quem é essa mulher. A segunda etapa é a psicóloga, e depois ela volta novamente para assistência social, para assistente social. E ali ela vai desenvolver uma segunda parte. Olha, mulher que sofreu violência, a gente vai fazer um BO, que você sofreu violência, a gente vai pedir um mandato que essa pessoa não esteja perto de você, tá? Uma medida provisória. A gente vai ver qual o seu grau de escolaridade, quais são as suas necessidades, como está a sua situação. Você, como tem uma criança, a gente vai dar entrada numa pensão dessa criança. Então, ela vai começar a direcionar essa mulher. Ela vai dizer quais são os direitos que ela tem, ela vai dizer quais são os benefícios que o governo tem para essa mulher. Ela vai dizer, olha só, procura um CRAS onde você mora, onde perto de você mora. Ela vai entrar em contato com a família dessa mulher, mãe, tia, porque ela vai estar desenvolvendo essa mulher no momento da instituição, criando com que essa mulher entenda que a agressão é errada, entenda que ela tem um direito, que esse homem que agrediu essa mulher, ele também tem ele tem direitos e deveres, ele não podia ter feito isso. Então, assistente social, a psicóloga vai desenvolver essa mulher, vai identificar essa mulher, vai começar a falar para essa mulher os direitos que ela tem. A instituição vai começar a trabalhar com essa mulher, mostrando os direitos, os deveres que ela tem, vai começar a mostrar para ela ali que ela tem cursos profissionalizantes, que ela tem que começar a trabalhar para ela desenvolver, começar a trabalhar para que ela possa ter sua sustentabilidade, não voltar para aquele homem. Então, assim, o projeto de assistência social, aquele projeto ali, ele vai desenvolver aquela mulher para ela sair daquela realidade e viver a vida dela dependente. Acabou. Olha a diferença, olha os dois polos de tipo de projeto. É isso que a gente tem que entender. E aí, depois disso tudo, agora que você já sabe o que é o terceiro setor, eu pergunto para vocês. Gente, como eu disse, respondam aqui, fale no chat comigo, que a gente vai saber melhor e vai realmente, depois de falar isso sobre o terceiro setor, eu quero que vocês me respondam realmente essas questões para a gente saber aonde está o nosso projeto. O projeto social que faz parte, ele está legalizado? Ele está ali como uma associação? Ou ele ainda está como um coletivo? O projeto social que você faz parte está cumprindo com seus objetivos? Esse cumprimento de objetivo, ele está direcionado realmente com a sua área de atuação, de assistência, de cultura, de educação, meio ambiente? E a terceira pergunta que eu faço para vocês é, o projeto social que você faz parte faz assistencialismo ou ele presta assistência social? Ele está ali naquela caridade, naquele pobre coitado, ou ele está ali, não, ele está num momento de vulnerabilidade, mas ele consegue realmente, eu vou estar contribuindo para que ele seja uma pessoa melhor e para que ele volte à sociedade com mais força, porque ele tem os seus direitos e deveres. Então, quero que vocês me respondam essas perguntas e muito obrigada por vocês estarem aqui comigo mais uma vez.
Não esquece que na quinta-feira a gente tem mais uma live aqui com outro assunto direcionado de terceiro setor. Gente, muito obrigada. Obrigada, Jéssica, pela sua presença. Então, como eu falei, a gente tem vários pontos aqui do católico, do evangélico, todos eles fazem várias transformações, são entidades que realmente ajudam muito próximo. E a gente continua desenvolvendo, e hoje a gente sabe que essas entidades estão desenvolvendo e estão trabalhando realmente, deixando esse lado de caridade e desenvolvendo também os seus indivíduos como um ser cidadão, mudando a vida dessas pessoas. Muito obrigado, Santier, pela sua presença, e a todos. Não esquece, gente, responde essas 3 perguntinhas aí pra gente saber como tá o seu projeto. Obrigada, até semana que vem. Até quinta-feira. Tchau, tchau.